Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao Fé em Letras. Para quem está chegando agora pela primeira vez, aqui a gente mergulha fundo em obras que exploram a fé e o pensamento cristão. Exatamente. E hoje a gente tem um desafio e tanto pela frente, né? É isso aí. A gente vai se aventurar no mundo dos milagres. Ou melhor, vamos mergulhar em um dos livros mais instigantes de C.S. Lewis, Milagres. Uau! Preparem-se para quebrar a cabeça, hein? Olha. Lewis não alivia, não. Ele vai nos levar para uma viagem, e tanto, explorando a natureza da fé, a relação entre o natural e o sobrenatural e, é claro, a lógica por trás dos milagres. Pois é. A gente vai ter que desvendar esses mistérios, entender como esses eventos desafiam a nossa compreensão e, ao mesmo tempo, nos conectam com algo maior, com o divino. Mas antes da gente começar, aquele recadinho básico. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem este episódio com os amigos. E deixem sugestões de livros nos comentários, a gente adora saber o que vocês estão lendo. Isso aí, a participação de vocês é super importante pra gente. Então, preparados para desvendar milagres com a gente. Lewis, logo de cara, já coloca a gente para pensar sobre definições que parecem simples, mas que na verdade são bem profundas. Tipo, natureza e sobrenatural. O que será que ele quer dizer com isso? Olha, ele começa mostrando como a gente entende esses termos molda completamente nossa visão de mundo. Por exemplo, para os naturalistas, a natureza é tudo que existe, ponto final. Não tem nada além dela. É como um sistema fechado, sabe? Tipo, autossuficiente. Sistema fechado, tipo sem interferências externas. Isso, enquanto que, para os sobrenaturalistas, a natureza é a criação de um ser superior, no caso Deus. É como se a gente tivesse um rei, um governante, que está acima da natureza e que a criou com um propósito, com um objetivo. Interessante. Então, a natureza pode ser vista como um reino governado por um rei. É uma boa analogia. É como a diferença entre uma democracia onde o poder está no povo e uma monarquia, onde o rei tem o poder absoluto. E nesse esquema todo, onde entra a razão humana, a nossa capacidade de pensar, de questionar? Seria ela um produto da natureza ou algo que vem de fora do sobrenatural? Boa pergunta. Para Lewis, a razão humana é algo que transcende a natureza. Ele argumenta que a natureza, sozinha, não consegue gerar o pensamento racional, a nossa capacidade de criar, de inventar, de formular teorias. É verdade, a gente constrói cidades, escreve livros, compõe músicas. Exato. E tudo isso através da razão que nos permite ir além dos limites da natureza, sabe? É como se a razão humana criasse, tipo, buracos na natureza, abrindo espaço para a atuação de algo que está além dela. Buracos na natureza. Entendeu? Metáfora interessante. Mas, e aí, como fica a ciência moderna nesse contexto? Com toda a sua capacidade de explicar o mundo, ela não meio que torna os milagres impossíveis. De jeito nenhum. O Lewis argumenta que a ciência lida com as leis da natureza, com os padrões que a gente observa no mundo físico. Mas os milagres, por definição, são eventos que vão além desses padrões. São exceções à regra. Tipo, quebram as regras do jogo. Isso. É como comparar a crença em sereias e unicórnios com a crença em milagres. A ciência provou que essas criaturas míticas não existem, mas os milagres são eventos pontuais que não se encaixam na explicação científica tradicional. Entendi. Mas como Deus pode intervir na natureza sem violar as leis que a regem? Essa é uma pergunta que sempre me intrigou. O Lewis usa uma analogia bem interessante para explicar isso. Ele compara a natureza a um anfitriã que se adapta e incorpora os eventos milagrosos no seu sistema. Deus, como um agente externo, pode intervir e criar novos eventos sem necessariamente quebrar as leis da natureza. Hum. É como se Deus introduzisse algo novo e a natureza, tipo, encontrasse um jeitinho de acomodar essa novidade dentro das suas leis. Exatamente. E o mais legal é que ele usa várias analogias para tornar essas ideias complexas mais fáceis de entender. Verdade? Mas me fala uma coisa, se Deus criou a natureza, isso não a torna menos real ou espontânea. De jeito nenhum. Imagina um escritor tipo o Shakespeare, criando personagens e histórias incríveis. A criação de Shakespeare é real, mesmo sendo fruto da imaginação dele. Da mesma forma, a natureza, mesmo sendo criada por Deus, tem a sua própria realidade, a sua beleza. Então Deus seria como um poeta que usa a natureza como tela para expressar a sua criatividade. Perfeito. E reconhecer a natureza como criação divina forma ainda mais real, mais admirável. É como se a gente visse a mão do artista por trás da obra de arte, sabe? Aumenta a nossa apreciação pela beleza e complexidade daquilo. Faz muito sentido. Mas por que os milagres cristãos são considerados tão diferentes, são importantes? Afinal, tem relatos de milagres em outras religiões também, né? Sim, você tem razão. Mas o Lewis argumenta que os milagres cristãos têm uma conexão única com a figura de Cristo, com seus ensinamentos e com o propósito da fé cristã. Eles não são eventos isolados, sem sentido, mas fazem parte de um todo coerente, que revela o caráter de Deus e o seu plano para a humanidade. É como se os milagres cristãos fossem peças de um quebra-cabeça, que quando a gente junta revela uma imagem completa com significado.
Exatamente, e essa imagem é a da nova criação, da redenção final da humanidade e da vitória sobre a morte. Mas para entender melhor essa imagem, a gente precisa se aprofundar no milagre central do cristianismo, a ressurreição de Cristo. Sem dúvida, a ressurreição é um dos eventos mais importantes da história do cristianismo, mas também um dos mais desafiadores para a mente moderna. Com certeza. Afinal, o que esse evento realmente significava para os primeiros cristãos? Era só a alma sobrevivendo depois da morte, ou algo muito maior, muito mais profundo? E como conciliar os relatos sobre o corpo ressuscitado de Cristo com a nossa visão científica do mundo? Bom, na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar essas questões e tentar desvendar os mistérios da ressurreição. Fiquem com a gente. Isso aí, pessoal. Voltamos já já. Voltamos. Para a segunda parte do nosso mergulho em milagres com o C.S. Lewis, a gente já explorou natureza, sobrenatural e até como Deus pode, intervir na natureza, né? É verdade. Acabamos a última parte falando da ressurreição de Cristo, um dos eventos mais importantes, mas também mais difíceis de entender. Para muita gente, a ressurreição parece impossível, algo que quebra as leis da natureza e desafia a lógica. Mas para os primeiros cristãos, ela era a base da fé deles, a prova de que a morte tinha sido vencida. Exatamente. E o Lewis argumenta que para eles não era só a alma sobrevivendo após a morte. Eles acreditavam que Jesus ressuscitou com um corpo físico, um corpo glorificado, mas ainda físico. A gente falou de diferentes naturezas, né? Será que a ressurreição de Cristo tem a ver com isso? É uma ótima ideia. O Lewis sugere que a ressurreição pode ser uma invasão de uma natureza superior na nossa realidade. É uma invasão, como se a natureza em que vivemos, com suas leis e limites, fosse invadida por algo de fora, algo que a transcende. Exatamente. É essa invasão, essa quebra na ordem natural, que torna a ressurreição tão extraordinária e desafiadora. Vem de o corpo de Cristo. Os relatos bíblicos falam da ascensão. Como entender isso hoje em dia? A ascensão é um dos eventos mais misteriosos da história cristã. Mas o Lewis nos convida a não descartá-la como fantasia ou mito. Se aceitamos a ressurreição como um evento real, a ascensão meio que se torna uma consequência lógica. Tipo, se Jesus ressuscitou com um corpo físico, algo teve que acontecer com esse corpo depois, né? Exatamente. E ele sugere que a ascensão pode ser a passagem de Cristo para uma outra realidade, um novo nível de existência além da nossa compreensão. E como isso se liga com a ideia de diferentes naturezas. O Lewis nos lembra que nossa percepção da realidade é limitada. Imagina um peixe vivendo na água sem nunca ter visto o céu, só os pássaros. Para ele, a água seria a natureza dele, a única realidade. Ele nem ia conseguir imaginar outra natureza, né? Da mesma forma, nós, humanos, estamos presos à nossa natureza. A ressurreição e a ascensão de Cristo mostram que existe algo além, algo que a gente não consegue entender completamente agora. É como se a gente visse, através da ressurreição e da ascensão, a possibilidade de outra realidade, outra natureza que nos espera. Exatamente. Essa nova criação é um dos temas centrais da fé cristã. Mas como acreditar nisso hoje com toda a ciência e tecnologia? A fé não se opõe à razão, ela a complementa. A ciência explica como a natureza funciona, mas a fé nos abre para a possibilidade do sobrenatural, do que está além da nossa compreensão. É como se a ciência nos desse as peças do quebra-cabeça e a fé nos ajudasse a montar a imagem completa, a ver o significado por trás das peças. Perfeito. E essa imagem completa, na fé cristã, é a da nova criação, a redenção da humanidade e a vitória sobre a morte. A ressurreição e a ascensão de Cristo são os eventos que inauguram essa nova criação, que abrem a porta para essa nova realidade. É incrível como Lewis conecta esses diferentes aspectos da fé cristã, mostrando como a teologia é coerente e profunda. Mas me fala, qual a relação da ressurreição com os outros milagres de Cristo? Para ele, a ressurreição é um milagre central, o que valida todos os outros. Se Jesus venceu a morte, os outros milagres, como curar os enfermos, acalmar tempestades, multiplicar pães, se tornam não só possíveis, mas prováveis. A ressurreição é a chave para entender todos os outros milagres. Exatamente. E cada milagre, do seu jeito, aponta para a nova criação, para a realidade que nos aguarda depois da morte. Mas esses milagres aconteceram há tanto tempo. Qual a importância deles para a gente hoje? Os milagres não são só eventos históricos, são sinais do poder e amor de Deus que ainda agem no presente. Eles nos convidam a ter fé, a acreditar no impossível e a confiar na ação de Deus. Então os milagres não são só histórias do passado, mas convites para uma experiência com Deus agora. Isso. Eles mostram que a realidade é muito maior e mais complexa do que a gente imagina. E que Deus está sempre presente, agindo, mesmo que a gente não entenda como. Falando em milagres, não podemos esquecer o que Lewis considera o maior de todos, a encarnação. Com certeza. A encarnação é o milagre que está na base de todos os outros. É Deus se tornando humano em Jesus Cristo, unindo o divino e o humano em uma só pessoa. E como esse milagre se conecta com a gente?
Ele usa a analogia da natureza para explicar. A natureza está sempre materializando a energia divina. Cada flor, cada animal que nasce é uma expressão da criatividade de Deus no mundo material. A natureza é um espelho que reflete a glória de Deus, a beleza e a criatividade dele. Exatamente. E a encarnação é a expressão máxima disso, o momento em que Deus se torna visível em Jesus Cristo. É uma ideia fascinante. Mas antes de passarmos para a última parte do nosso mergulho, vamos convidar os ouvintes a Dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar o episódio. E deixem sugestões de livros pra gente. A participação de vocês é fundamental. E esperamos vocês na parte 3 para a gente concluir a análise da obra de C.S. Lewis. Até já. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho em milagres com C.S. Lewis. Nossa, a gente já viajou tanto nesse tema. Natureza, sobrenatural, ressurreição, ascensão. É verdade. E para fechar com chave de ouro, vamos falar de algo que muita gente se pergunta. Será que milagres podem acontecer mesmo? Como acreditar nisso no mundo que valoriza tanto a lógica e a razão? Hoje em dia a ciência tenta explicar tudo, né? Fica difícil acreditar em coisas que, desafiam as leis da natureza. Pois é. Mas o Lewis nos desafia a ter uma visão mais ampla. Ele diz que a gente acredita na uniformidade da natureza, ou seja, que as coisas sempre vão funcionar do mesmo jeito, mais por hábito e necessidade do que por certeza absoluta. O Sol sempre nasceu no leste, então vai continuar assim? Ou para eu atravessar a rua, preciso acreditar que a física vai funcionar? Exatamente. No dia a dia, a gente age como se a natureza fosse imutável. Mas será que a gente tem certeza disso? Faz sentido. Se a gente duvidasse de tudo o tempo todo, ia ser impossível viver. Mas o Lewis também fala de outra coisa que nos faz acreditar nessa uniformidade algo mais profundo. É o que ele chama de senso de adequação das coisas. É como se a gente sentisse que o universo tem uma ordem, uma harmonia. As coisas não acontecem de forma aleatória, sabe? A gente sente que tem uma inteligência por trás de tudo. Isso. E para ele essa inteligência é Deus. Então a gente acredita na uniformidade da natureza, não só pela experiência, mas porque acredita que Deus criou tudo com ordem e lógica. Então, se Deus criou tudo, os milagres, mesmo sendo raros, se tornam possíveis. Exato. Eles não são uma violação da natureza, mas sim Deus agindo na sua criação, mostrando seu poder e amor. E os milagres cristãos são ainda mais especiais por causa da conexão com Cristo, né? Com certeza. Eles não são eventos isolados, mas fazem parte de um plano maior, revelando o caráter de Deus e seu plano para a humanidade. Eles apontam para a nova criação, para a redenção da natureza e vitória sobre a morte. Então, acreditar em milagres não é negar a razão ou a ciência. Não. É abrir a mente para a possibilidade do sobrenatural da ação de Deus no mundo. É como se ele dissesse, olhem além do que vocês podem ver e tocar, abram os olhos para o impossível, que vocês verão Deus agindo. Perfeito. E essa abertura para o milagre não é só intelectual, mas uma atitude de fé, de confiança em Deus. E o Lewis nos lembra que fé não é só acreditar, mas agir. É provar e ver, buscar a Deus de coração aberto. Os milagres, como sinais do poder e do amor de Deus, nos desafiam a sair das zonas de conforto, questionar nossas certezas e mergulhar no mistério da fé. Em milagres, o Lewis nos faz pensar, questionar, buscar. É uma jornada incrível que nos desafia a repensar nossa relação com a fé, a razão e o mundo. E a gente espera que esse mergulho tenha sido proveitoso para você, que ele tenha despertado a curiosidade e a vontade de conhecer mais a obra de C.S. Lewis. E para continuarmos explorando a fé e a literatura juntos, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem esse episódio e deixem sugestões de livros. Valeu pela companhia e até a próxima. Um abraço, pessoal. Fique com Deus.